sem saber mais do que a gente já sabe, né? Eu sei que é desgastante. É liga, é iniciação científica, é artigo, é trabalho da faculdade, é relatório de estágio, eu sei de tudo isso. Também quase enlouqueci na minha faculdade. Mas estou aqui, estou sóbria, né? E a gente consegue sobreviver, tá? Então, parabéns para vocês por estarem aqui, tá? E é isso mesmo que a gente espera realmente dos alunos da graduação, é isso que a gente gostaria que todos entendessem, o quanto isso é importante, você se aprofundar, você acha aqui que você tá, talvez, caramba, mais coisa que eu arrumei para fazer, e lá na frente você vai ver que já sabe muita coisa que seu colega nem sabe, que ele deveria saber, né, para ajudar as pessoas. Tá? Então, eu vou contar um pouco da minha história para até fazer sentido, né? Para que vocês entendam o que eu faço hoje. Vocês já sabem do que a gente vai falar, né? De distúrbios metabólicos e hirsutismo. Quem nunca ouviu essa palavra, fica despreocupado que eu vou explicar tudo para vocês. E eu tenho certeza que vocês conhecem alguma mulher que sofre de hirsutismo, tá? Então, deixa eu compartilhar a tela, que daí eu vou contando e já vou passando os slides. Deixa eu voltar aqui. Ai, meu Deus. Eu sou ruim para fazer isso, tá, gente? Então, vocês vão ter que me falar. Espera aí, permitir compartilhamento de janela da tela inteira, não tem nada a esconder. Compartilhar a tela inteira. Estão vendo, né? Bom, vou fazer a apresentação de slide. Conseguem ver meus slides? Carlos, você consegue me dar um retorno? Sim, consigo sim, tá aparecendo aqui. Beleza, obrigada. Eu não consigo mais ver o chat de vocês, tá? Então, qualquer coisa, pode me chamar, pode me interromper, ou deixa para o final, não tem problema, tá? Eu sou a Maísa, sou farmacêutica, com muito orgulho, eu amo a minha profissão. E, na verdade, né, eu trabalho hoje com depilação a laser e terapia capilar. Duas coisas que quem tem síndrome do ovário policístico sofre bastante. Que a mulher pode apresentar afinamento, que é o tipo de alopécia que os homens têm, tá? Por conta desse excesso de testosterona e, infelizmente, também excesso de pelos pelo corpo. E esse excesso de pelos pelo corpo é o famoso hirsutismo, tá? Notem que eu falei pelo corpo, tá bom? Porque quando a gente vê uma mulher com excesso de pelos, a gente imagina que é aonde? E geralmente a gente vê aonde? No rosto, né? No queixo, no mento, no pescoço, nas bochechas, em excesso no buço, né? Mulher tem que ter pelinho fininho no buço, tá? Um pelo outro no queixo, né? Normal. Mas em excesso, não. E como que eu hoje trabalho com isso, né? Eu entrei na depilação a laser na farmácia estética, né? Na tricologia e na estética, eu fiz farmácia estética depois do meu mestrado e do meu doutorado. E eu comecei a reparar que tinha algumas relações entre distúrbios metabólicos, alterações metabólicas e excesso de pelos. Então, as minhas pacientes na estética que vinham me procurar para fazer depilação a laser, tinham excesso de pelos, eu ficava, nossa senhora, será que isso é normal? Nunca vi isso, né? De fato, eu só vi uma mulher com excesso de pelos no rosto quando eu decidi trabalhar com depilação a laser. Então, eu recebi a primeira paciente, a segunda paciente, aquela pulga atrás da orelha, e aí eu fui descobrindo algumas coisas que eu vou passar tudo aqui hoje para vocês, tá bom? Então, anotem, perguntem o que vocês quiserem, fiquem à vontade, tá? Então, assim, eu comecei, né, com a faculdade de farmácia. Então, eu amo ser farmacêutica, como eu falei, só que eu queria dar aula, né? Eu lembro até do meu pai me zoando no final da faculdade, que eu falei assim, pai, eu quero ser professora de universidade. E ele falou, nossa, logo agora que você está se formando, eu achei que você ia ganhar dinheiro, né? Todo mundo sabe como é a situação do professor no Brasil, né? Mesmo de universidade. E assim, a gente gosta, a gente faz, né? Então, o que eu precisava para dar aula em faculdade? Fazer mestrado. Os meus professores da minha faculdade me orientaram a fazer mestrado, né? Fui atrás do mestrado, caí dentro de um laboratório de bioquímica, procurando. A minha orientadora tinha me dado aula na faculdade, e eu conversando com ela, minha professora de bioquímica,
E ela estava já desempenhando a pesquisa dela na Universidade Federal de São Paulo. E ela falou, mas você quer fazer mestrado comigo? Eu falei, quero. É simples assim, gente? Não. Mas inicialmente é uma conversa, tá? Com você e com o teu orientador. Depois disso, tem tudo, né? Documento, prova de bolsa, prova para entrar, enfim, fiz todo, prova de inglês, entrei no mestrado. Finalizei o mestrado, pensei, vou dar aula. Foi para isso que eu fiz mestrado, certo? Defendi o meu mestrado foi, e o doutorado também, foi estudos de obesidade. No mestrado, eu estudei células de gordura, adipócitos, de linhagem celular. Então, eu pegava uma célula não diferenciada, cultivava, fazia cultura dela, ela proliferava e eu diferenciava com algumas drogas, eu forçava uma diferenciação em adipócitos, para eu poder estudar metabolismo do adipócito, né? E também via o efeito de alguns nutrientes no metabolismo desses adipócitos. Publicamos, fui para o doutorado, comecei a dar aula, curso técnico, enfim, aula particular de bioquímica, só alguns anos depois que eu consegui entrar numa universidade. E no doutorado, no mestrado, eu mexi muito com célula, com metabolismo celular, com PCR, análise de genes, análise de proteína, enfim. Eu fiquei muito dentro desse mundo do metabolismo por muitos anos, pelo menos 6 anos, né? E aí, eu dando aula, eu dava aula de quê? Adivinhem, bioquímica, né? E amo bioquímica, tá? Inclusive, não trouxe nenhuma via metabólica aqui, pode todo mundo ficar calmo, mas eu trouxe alguns exames para mostrar para vocês, tá? É muito importante a gente que é da área da saúde entender sobre metabolismo. Sabe quem mais ganha com isso? O nosso paciente, tá? Mas eu coloquei essa foto aqui de atendimento. Quem é farmacêutico, quem trabalha com atendimento, vai me entender. Eu passei muitos anos dentro do laboratório e eu sentia falta de essa interação com o paciente, sabe? De resolver problema. E eu estava contribuindo com a saúde, né? Eu estava fazendo pesquisa, eu estava publicando em revistas internacionais. Isso tudo é muito legal, mas eu olhava para aquela revista internacional, aquele artigo publicado em inglês, e eu falava assim, gente, quem é que vai ter acesso a essa informação, né? Outros cientistas e profissionais da saúde que estão atuando com o paciente. Legal. Mas essa informação não vai chegar no meu paciente só se eu falar para ele, certo? Eu senti um pouco dessa coisa, né? Durante o mestrado, doutorado, fiz alguns bicos em drogaria, junto com meu pai. Fui farmacêutica substituta, mas eu nunca fui RT de nenhum lugar, porque eu já terminei a faculdade e fui direto para o mestrado. Quando eu finalizei o meu doutorado, que eu fui mãe, que eu tive uma criança, que eu passei pelo puerpério, que eu via a dificuldade que é a mulher ser mãe e continuar trabalhando na mesma pegada de antes, eu me vi assim querendo, sabe, ganhar dinheiro, gente, de verdade, né? Melhorar, assim, poder fazer uma viagem. Eu não tenho vergonha de falar isso, né? A estética surgiu como essa possibilidade de eu poder ganhar mais, né? Mas assim, não se enganem, trabalhar com a estética não chove dinheiro na sua cabeça, não, tá? Você tem que ser muito bom no que você faz. E o mais importante, que é o que eu acho hoje, é você não querer fazer tudo na estética. É você focar num procedimento que você consegue trazer resultado rápido para o seu paciente, tá? E resolver aquele problema. Você não precisa resolver todos os problemas do mundo, mas você precisa resolver um problema, 2 problemas. Então, eu iniciei na depilação a laser com a farmácia estética. Eu sou especializada em estética avançada, então eu posso fazer preenchimento, harmonização, botox, harmonização de glúteo, harmonização íntima. Na farmácia estética, a legislação nos respalda para muita coisa, tá? Só que eu nunca achei isso assim legal. Quem faz tudo não faz nada direito. Essa é a verdade. Mas assim, é a minha opinião, tá? Da minha experiência. Então, quando eu iniciei na depilação a laser, eu não tinha nem intuito, e nem tenho também até hoje, de trabalhar com outros lasers. Eu falei, não, eu quero ficar muito boa na depilação a laser. Sabe por quê, gente? Porque a maioria dos pacientes reage bem, até você encontrar um paciente que reage mal.
E aí, você vai mandar ele para casa, vai falar, ai, fulano, então, com você não funcionou. Tchau. Não é bem assim. Se você quer ser bom no que você faz, que você quer resolver aquele problema, você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Sempre, tá? Então, hoje, eu tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado, que eu fiz junto com a especialização da estética. Estudei muito sobre metabolismo, dei 10 anos de bioquímica, de aula, e até hoje eu tenho dúvidas. Até hoje, vira e mexe, aparece um paciente com resultado fraco e eu tenho que, de novo, sentar e estudar, tá? Mas esse é o foco. É por isso que eu consigo resolver a grande maioria dos meus casos, porque eu foquei nisso, porque senão não dá tempo. A gente tem que arrumar tempo para ficar bom no que a gente faz, né? Então, se você olhar lá o meu Instagram, você vai ver um monte de resultado legal, bombástico, outros mais fracos, eu mostro de tudo. Mas eu sempre falo para minha audiência, né? Olha, gente, isso aqui é um resultado mais fraco, eu estou tendo dificuldade aqui, eu nunca recebi um caso desse, eu estou tentando desvendar, e assim a gente vai melhorando a cada caso novo que a gente resolve, tá? E aí eu me apaixonei por essa área, porque é muito gratificante libertar uma mulher de hirsutismo, gente. Vocês não têm noção do que eu escuto delas. A maioria não aceita ser filmada, claro, tá com muita vergonha. Só aceita eu postar o antes e depois. É só o cortezinho aqui da área para não mostrar muito do rosto dela. E é isso, eu respeito. E tem paciente que não autoriza a postagem da imagem, tá tudo bem também. Mas assim, o que eu vivo no consultório hoje, de ver mulheres que só andavam de máscara andar por aí sem máscara, chegar na sessão de manutenção sem máscara, é nesse momento que eu tenho certeza de que eu fui preparada ao longo da minha vida para atuar exatamente com isso. E atuando na depilação a laser, né, que hoje eu atuo com a tricologia, que é estudo de pelo e cabelo, né? E é uma especialidade que antigamente era só médica, mas hoje biomédicos trabalham com isso, fisioterapeutas, farmacêuticos, esteticistas, né? Uma especialização, uma extensão da sua atuação. E aí, hoje eu trabalho, né, com a intradermoterapia capilar, só para falar para vocês. Tenho um tricoscópio, não tão maravilhoso quanto esse aqui, mas também faço algumas tricoscopias, principalmente no cabelo, e o tricoscópio me ajuda muito. Oi, tem alguém com áudio ligado. Quer perguntar alguma coisa? Acho que qualquer coisa vocês me chamam, tá? E o tricoscópio me ajuda também em pacientes que têm pelo resistente. Eu preciso dar uma olhada nessa estrutura do pelo. Às vezes, né, o meu olho não é suficiente, então o tricoscópio me ajuda a ver se esse pelo tá com pouca melanina ou se tá com melanina suficiente pra gente fazer a sessão, tá? Não são todos os pacientes, claro, são casos difíceis, né? Aquele paciente que me relata que de uma sessão para outra não viu nenhum resultado. E vamos lá, gente. O que é hirsutismo? Excesso de pelo. Acho que todo mundo já entendeu isso, né? Vou falar um pouquinho de estrutura de pelo, tá? Vou dar um pouquinho de base aqui para vocês e mostrar, sim, resultados de casos que eu também tive alterações nos exames laboratoriais e fui descobrindo que isso tem a ver, o excesso de pelos tem a ver com a nossa saúde, tá? Então, se você não sabia disso, agora você tá sabendo. Quem postar alguma coisa no Instagram, me marca que eu quero ver, tá? Coloca lá alguma coisa que você conseguiu aprender nessa aula, que eu quero muito ver. Eu acho muito legal essa interação de vocês e a gente guarda as perguntas, então, para o final, se vocês quiserem. Hirsutismo é excesso de pelos, né? E a gente pensa excesso de pelos no rosto. Alguém consegue me dizer, eu vou até abrir o chat agora, ai não, senão vocês vão ver a resposta. Além de pelos no rosto, aonde mais dá pelo em excesso quando a mulher é hirsuta? Quiserem mandar no chat, o Carlos lê para mim. Então, a minha pergunta é: hirsutismo é excesso de pelos aonde, além do rosto?
Então, algumas pessoas colocaram umbigo, pernas, braços, Na mão. peito, pernas, axilas. Como é que eu conseguiria reconhecer pelo em excesso nas axilas, gente? Vocês acham uma coisa fácil? Será que o pelo emenda com o braço, peitoral? Espessura, Mulher. talvez, colocaram. Talvez Oi? espessura. A Espessura. espessura, sim, uma espessura muito, um pelo muito grosso, né? Pelo em excesso na virilha. O que seria pelo em excesso na virilha, gente? Como é que a gente consegue determinar se aquilo ali é a estrutura do pelo daquela pessoa mesmo? Ou se há algum problema hormonal? Eu vou explicar para vocês. E vocês acertaram, tá? Excesso de pelos. Onde mulher geralmente não tem, tá? Onde a gente vê normal em homem. É normal o homem ter pelo grosso no braço inteiro. É normal o homem ter pelo no bumbum grosso, bastante. É normal o homem ter pelo na perna inteira, eu costumo falar, né? Que é uma calça, é uma roupa, né? Tem homens que têm uma roupa inteira, né? Dos pés à cabeça, né? É barba, emenda com peitoral, que emenda com a axila, que emenda com o braço, com as costas, com a barriga, e vai, tudo, né? E isso é normal em homem, não é? Pois bem, isso não é normal em mulher, tá? Então, o que é normal a gente ver em mulher pelo grosso? Axilas, virilha, meia perna. Acabou, gente. Acabou, tá? Então, em outras regiões, bumbum, coxa, braço, rosto, peitoral, pelo grosso é hirsutismo, tá certo? É ruim e bom falar sobre isso, porque eu imagino que vocês estão assim em casa, né? Ai, meu Deus, o que será? Será que eu sou? Será que eu tenho, né? E não é nenhuma doença hirsutismo, ele é só uma característica. Só que o hirsutismo é um sinal de que a sua saúde talvez não esteja tão legal, que é bom a gente investigar, tá certo? Então, é assim, o que eu escuto no consultório? Se deixar, cresce uma barba, Maísa. É isso que eu escuto das minhas pacientes. Ah, não, eu raspei para vir para a sessão, porque se eu deixar crescer, a barba vem até aqui. Isso não é normal, galera, tá? Ó, meninos e meninas que estejam aqui, prestem atenção. Se na família de vocês, ah, mas a minha mãe é assim, minhas tias, minhas primas, minhas avós, não importa. É uma questão genética, sim, mas é uma questão genética de um fenótipo ruim, tá? Que indica que o metabolismo não está muito legal. Ou todo mundo tem síndrome do ovário policístico, ou todo mundo tem algum problema na tireoide, ou todo mundo tem algum distúrbio hormonal, tá? É bom investigar para poder controlar. Então, ó, pelo grosso, em rosto, pescoço, braços, coxas, linha do umbigo, é importante. A linha alba das mulheres é só uma linha, não é a barriga inteira com muito pelo, tá? Pelo fininho, ok, pode ser só uma característica básica genética mesmo, que não vai te dar nunca problema. Agora, pelo grosso na barriga toda, não é normal. Linha alba muito grossa, que emenda com os pelos pubianos, tá? Não é normal, é hirsutismo. Excesso de pelos pubianos. Maís, ensina pra gente a saber o que é excesso de pelos pubianos. Tá. Sabe quando você dobra a perna? Você estica a perna e fica a dobrinha lá da sua pelve? Dá pra ver a dobrinha certinha, né? Da sua região pélvica e da coxa, não dá? Não tem uma dobrinha entre a sua pelve e a sua coxa? Pois é. Os pelos grossos não podem ultrapassar esse limite da virilha, tá certo? Agora, se tiver pelo grosso, ultrapassando essa linha, em direção à coxa, 2 dedos de coxa, pelo grosso, emendando com o pelo da região íntima, é hirsutismo também, tá? Então, os pelos, eles têm que obedecer o desenho da nossa anatomia, da nossa virilha. Na dobrinha, acabou. Da dobrinha para coxa, é pelo fino. Se tiver, pelo fino ou nada. Tá certo? Beleza.
Mas a parte boa é que a depilação a laser, o laser tem muito mais afinidade por pelo grosso do que por pelo fino, tá? Então essas mulheres que têm esses excessos de pelo, a gente resolve muito bem com a depilação a laser desde a primeira sessão, tá? E a gente consegue finalizar o tratamento. Hoje em dia não tem mais essa de, você tem problema hormonal, a depilação a laser não vai funcionar com você, porque seus pelos vão voltar sempre. Não. Demora um pouquinho mais, uma sessão a mais, 2 sessões a mais, mas a gente consegue finalizar igual todo mundo, entre 6 e 10 sessões, pelo menos comigo, tá bom? Eu nunca precisei de 10 sessões para finalizar uma paciente com hirsutismo. Então, outras coisas que podem acompanhar esse caso é a menstruação irregular dessa mulher, a acne, e perguntar para ela, né, se ela tem algum problema de saúde, se ela tem ovário policístico, se ela sabe que tem a síndrome do ovário policístico, mas o que eu escuto é, não sei se eu tenho, eu sei que eu tenho, mas eu não trato, eu nunca fui no médico porque eu sou virgem, eu nunca fui no médico porque eu sou virgem da igreja. Então, assim, às vezes a gente tem um trabalho de educação em saúde que é muito importante, galera, muito importante, tá? Eu tenho pacientes que o problema era um tumor ovariano, benigno, mas que cresceu bastante, ela perdeu o ovário, né? Então é muito importante. Claro que a gente não vai salvar o mundo, né? Mas a gente tem que tentar passar a informação, tá? Eu tenho pacientes que só descobriram que tinha mioma porque eu mandei para o médico, porque eu falei, olha, não é normal esse pelo seu no queixo, tem alguma coisa errada. Descobriu o que é que estava errado, entendeu? Está controlando, o laser funciona, você tem resultado, mas é um sinal importante para você cuidar da sua saúde, tá? Então, só para mostrar para vocês uma histologia do pelo, né? Pelo, cabelo é tudo a mesma coisa, tá, gente? O que muda são os receptores hormonais celulares que as células, né, que formam esse folículo piloso, nessa camada basal aqui é queratinócito. Obrigada. É queratinócito, tá? E essas células que formam esse pelo, cabelo, né? Porque em inglês é tudo hair, tá? Se é cabelo, fala scalp hair. E se é pelo, fala body hair. É tudo hair. Então, anatomicamente, histologicamente, eles têm as mesmas características. Eles têm uma papila pilosa, né? Se é na derme, isso aqui, a gente chama de papila dérmica, né? Então, é uma papila pilosa. A gente tem os queratinócitos aqui, que formam as células da matriz, que formam o pelo. Isso aqui é o próprio pelo, né? Formado de queratina, célula morta, tal. Por que eu tô falando isso? Porque lembra que eu falei que as células da matriz que formam o pelo, são elas que eu quero matar na depilação a laser. Porque além de matar o folículo piloso, né? E não nascer, e fazer esse pelo cair, eu quero matar as células produtoras desse cabelo aqui, desse pelo aqui, para que não funcione mais esse folículo piloso, certo? O que nasce são outros pelos, e são bem lentos, são mais resistentes, são pelos reserva, que eu costumo falar para os meus pacientes entenderem. Que como a gente matou a maioria, eles começam a aparecer, né, de tempos em tempos, por isso que eu vou aumentando os intervalos entre as sessões, para poder finalizar. Então, quando esse pelo engrossa de novo, eu sei que ele está na fase de crescimento, né, que tem uma grande chance dele estar na fase de crescimento, que é na fase anágena, e é a fase do pelo que ele está mais conectado com a raiz, ou seja, com as células da matriz, porque são elas que eu quero cauterizar, que eu quero matar com a depilação a laser, certo? Além disso, na papila dérmica, tem o que, gente? Vaso sanguíneo. E esses vasos sanguíneos são para quê? Nutrir essas células, para que elas construam o pelo. Então, o laser que eu trabalho, ele também tem um dos lasers, né? Que são 3 lasers em um só. Um deles consegue atingir a papila dérmica, que é para quê? Cauterizar a fonte de alimento para esse folículo piloso. Tá certo? Então, a gente mata ele, cauteriza no dia, demora 7 a 15 dias para esse pelo se soltar depois dessa morte, né? E aí a gente consegue ir eliminando
de 70% a 90% dos pelos na área se fizer o tratamento certinho, tá? Então, como eu falei para vocês, o pelo tem fases, né? Acho que vocês já ouviram isso várias vezes, mas é muito difícil da gente lembrar, né? E o mais importante é a gente saber dessas fases para saber o tempo certo que a gente tem que fazer a sessão de depilação a laser, né? Não é só apertar o botão da máquina. Quando eu falo para minha paciente que está com pelo bem fininho, que ficou com pelo fininho por conta do laser, está demorando a crescer, mas nasceu, mas ele está fino. Eu falo, olha, então vamos esperar ele engrossar um pouco. Mas por quê? Eu já queria matar ele. Não, por quê? Eu sei que quando ele engrossar, eu sei que ele está nessa fase aqui, ó. E quando ele está na fase anágena, ele está muito conectado ao folículo piloso, que é a base desse folículo. Tem bastante melanina, quanto mais melanina, mais o laser tem atração. E na depilação a laser, essa é a fase que a gente consegue matar o pelo pela raiz. Mas esse pelo pode estar grossinho, ó, e ele estar na fase catágena. Por isso que eu afasto o paciente, mas não muito, para não passar rápido para essa fase aqui, né? E aí, na fase catágena, ele tem a mesma espessura. Só que lá dentro, e não tem como a gente saber disso, esse pelo já está na fase de repouso, tá mais queratinizado, tem pouca melanina na raiz. Então, eu não vou conseguir matar direito essas células da matriz, tá? Então, é um pelo que talvez vai cair, mas ele vai renascer. Esse folículo não foi tão atingido assim. Na fase telógena, que é a fase que o pelo se solta, né? Ele está completamente desconectado da papila folicular e ele simplesmente vai se soltar. E é isso que, quando eu cauterizo esse pelo, é o que vai acontecer depois de 7 a 15 dias. Só que eu matei essas células da papila folicular, tá? E aí o pelo se desprende. Essa regiãozinha que eu matei é substituída por colágeno. Só que, claro que a gente tem vários folículos pilosos naquela mesma região. E é por isso que eu preciso de 6 a 10 sessões para poder finalizar e chegar num ponto de que não volte a ser o que era, tá? Uso muito isso também na terapia capilar, né, gente? Porque o pessoal vem com o cabelo afinado, né, fininho. E eu tento fazer com que esse folículo volte à ativa, né? E coloque de novo os cabelos na fase anágena. E o que a gente tem que levar em consideração? A saúde metabólica do paciente. Tá? Mas é besteira isso, não é só entregar resultado? Também é entregar resultado. Mas como é que o seu paciente vai te olhar sabendo que você poderia ter avisado ele sobre a saúde dele, prestado atenção na saúde dele, para orientá-lo simplesmente a procurar um médico? Né? Como é que ele vai se sentir? Né? E como é que ele vai como é que vai ser a admiração dele se ele vê que você se preocupa com a saúde dele? Né? Eu não quero que minha paciente com SOP, com hirsutismo, fique lisinha e morra do coração, de infarto. A gente sabe que a SOP é uma doença metabólica crônica, incurável, né? E aí você fala, você tem SOP, fulana? Tenho. Você trata? Não. Tá bom. Vida que segue, né? Essa paciente é obesa, às vezes já tem risco cardiovascular. Eu tenho pacientes com SOP que já tem hipertensão. Eu pego no pé, vai para o médico. Se precisar tomar remédio, toma remédio. Eu quero você viva, criatura, tá? Então, assim, esse cuidado só vai fazer o teu paciente confiar em você, te indicar e te admirar. E te agradecer, tá? Porque tem muita coisa que a gente alerta que dá tempo dele ser ajudado. Então, analisando exames laboratoriais dos pacientes, eu vi que tem uma relação muito grande com o hirsutismo, com deficiência de ferro, deficiência de vitamina D, B12, B9, selênio, zinco, magnésio, testosterona alta e outros hormônios andrógenos altos, androstenediona, DHT, que é de hidrotestosterona, tem o SDEA, que é o sulfato de dihidroepiandrosterona.
Então, a testosterona, a gente converte ela em outros hormônios andrógenos, né? Então, às vezes, a testosterona não dá alta, mas os outros hormônios andrógenos dá alta. E isso vai ser a causa, com certeza, desse hirsutismo. Hiperinsulinemia, que eu não imaginava, gente, que a hiperinsulinemia tem a ver com o hirsutismo, mas eu vou mostrar para vocês. Pré-diabetes, né? Que é a resistência à insulina, que causa a hiperinsulinemia. Problemas na tireoide. Quando eu digo problema, tanto quem tem hipotireoidismo quanto quem tem hipertireoidismo pode apresentar hirsutismo por conta da tireoide. Endometriose. Ninguém sabe quem veio primeiro, se é a endometriose que causa excesso de testosterona ou se é o excesso de testosterona que piora a endometriose, ninguém sabe. Mas muitas pacientes com endometriose, elas podem ter também excesso de testosterona, mesmo não tendo SOP, tá? E tem gente que tem mioma, mulher que tem mioma não tem SOP e também tem excesso de testosterona e também tem hirsutismo. Eu vou até contar um caso para vocês, que é muito bom ser farmacêutico, cara, é bom demais. Eu fiz uma sessão com uma paciente hirsuta. Eu percebi que ela, além dela ter pelo grosso no rosto, ela tinha pelo grosso na coxa. Eu falei, uai, isso não deve ser normal. E aí, conversa vai, conversa vem, né? Eu falei, então, fulana, você tem algum problema de saúde? Tem ovário policístico? Ela, não. Tem algum problema de saúde? Ela, não, eu só tenho hipotireoidismo, mas eu já tenho 25 anos, eu tenho hipotireoidismo desde os meus 11 anos, e eu trato desde então. Falei, ah, legal, né? Se desde os 11 anos, então ela sabe muito bem tomar o remédio, certo? Falei, toma o remédio certinho, jejum? Ela, jejum, tudo certinho e tal. Falei, não, beleza, legal, ótimo. Né? Tava lá, parece que a gente tava jogando conversa fora, mas a gente tá coletando informação, tá? Quando ela veio para a segunda sessão, ela estava super feliz com o resultado. Não, os pelos caíram, ficou super bom, voltou mais fino. Mas na hora que eu olhei, gente, eu não gostei do resultado. Eu achei o resultado muito fraco, sabe? Falei, que estranho, né? O pessoal chega aqui já de uma sessão para outra, né, com pouquíssimos pelos. Nossa, ela voltou ainda com pelo. Beleza. Aí eu falei, então, fulana, você tá tomando seu remédio certinho? Ah, tô sim. Eu falei, então, você se importa da gente fazer um rastreio de tireoide? Passa com o seu médico, pede para ele dar uma olhada, ver se sua tireoide está ok, só pra gente ter certeza. Pois bem, gente, ela fez o exame. Eu tentei achar aqui a imagem para mostrar para vocês, mas eu vou falar. O TSH ideal, a gente tem que ter até uns 2,5, tá? Guarda esse número. Mas o máximo na referência é 4,7, 5, no máximo, dependendo do kit, né? O exame dela veio com 150 de TSH, tá? Então, o máximo é 5 e o dela tava 150. E aí eu falei, ah, não. Ai, gente, olha, tentar enganar farmacêutico não dá. Né? E profissional de saúde que sabe do que tá fazendo. Aí eu falei, então, fulana, com todo, assim, né, bem, com bastante jeitinho, tá, gente? Pra não chamar ela de mentirosa, né, que não é legal a gente fazer isso. Eu falei, olha, o tanto de tempo que você me conta que você toma o Puran, eu acho que não é erro de né, posologia. Mas das duas, uma. Ou você tá tomando errado o seu remédio, ou você não tá tomando ele. Qual das duas? Aí ela falou, doutora, mas eu não tô tomando meu remédio, porque eu fiz o exame, deu tudo ok, e eu parei de tomar. Assim, gente, da onde ela tirou essa informação? Não sei, né? Até porque o Puran não é uma vitamina. Tipo, né, você tomou deficiência de vitamina B12, repôs, pode, né, ficar tranquilo. Não, é um hormônio, né? É um medicamento que ela precisa o resto da vida. Mas tudo bem, infelizmente as pessoas fazem isso, tá? E é muito legal essa conversa, porque é nessa que você ajuda o paciente. E aí eu falei, sentei com ela, falei, olha, fulana, primeiro, se você não regular sua tireoide, né, você vai ter um resultado bem fraco na depilação a laser. Esses pelos vão ficar insistindo mais. Mas os pelos é o menor dos seus problemas, porque você precisa da sua tireoide para o seu cérebro funcionar, para o seu coração funcionar, seus músculos, seus demais órgãos, né?
é para sua vida. Você precisa desse remédio para você viver. Pelo menos problemas, a gente resolve, tá? Mas volta a tomar seu remédio em nome de Jesus, né? Da onde você tirou isso? Não tem cabimento nenhum. Aí ela entendeu, eu expliquei que esse remédio era pro resto da vida e tal, né? Que não é para ela passar um tempo sem tomar, não existe isso. E aí ela entendeu, voltou a tomar, ficou tudo bem, o resultado dela da depilação a laser voltou, durou, né? Ficou muito bom. Bom, e aí, gente, o que aconteceu, né? Como é que eu fui descobrindo que o hirsutismo tem a ver com alterações metabólicas? Eu estudei obesidade no doutorado, né, no mestrado, mas eu nunca estudei muito sobre SOP até então. E aí eu recebi minha primeira paciente hirsuta, não dá para ver direito aqui, acho que dá para ver os pontinhos pretos, né? E dá para ver os pontos vermelhos da foliculite. Vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Queixinho bem vermelho, cheio de pelinho grosso, dá para ver, ela tinha raspado, mas dá para ver a abertura folicular. Ela chegou assim, e em 1, 2 sessões ela ficou com os pelinhos bem fininhos, né? Eram outros pelos já, que aí a gente precisava esperar engrossar para poder eliminar. A foliculite já sumiu em 2 sessões, ficou tudo bem. E aí, quando eu desconfiei, né? Eu falei, nossa, gente, isso não deve ser normal em mulher, né? Será que é normal em mulher? Essa paciente só andava de máscara, morria de vergonha de tirar a máscara até para mim. E eu sempre tentei deixá-la super à vontade, queria ajudá-la, né? Como ela apresentava obesidade, eu falei, olha, você me manda seus exames, porque eu quero dar uma olhada, né? Mas assim, eu achava que tinha relação zero. Você tem ovário policístico? Ela, não, acho que não, mas eu tomo remédio, tomo anticoncepcional e tal. Eu falei, então, beleza. Quando eu olhei os exames dela, a glicemia dela de jejum, gente, deu isso aqui, ó, 87. Tá boa? Tá ótimo, né? Tá. A hemoglobina glicada, pré-diabetes é acima de 5,7. Então tá boa, né? Tá ótima. Quando eu olhei a insulina, que o limite da insulina antigo, até o ano passado, era 25 microunidades por ml, esse ano já mudou, é até 13 microunidades por ml, a dela estava 47. Ou seja, 5 vezes mais do que o normal, certo? E aí eu falei sentei com ela, falei, olha, Lana, eu acho que isso não tem a ver com seus pelos, mas eu preciso te alertar, né, que você tá com pré-diabetes, tá? Ainda tem controle de glicemia, tudo certo, isso não é diabetes, tá longe de ser diabetes, mas o seu pâncreas está sobrecarregado sim, porque existe uma resistência à insulina periférica, principalmente no seu tecido adiposo, no seu músculo, porque isso eu estudei no doutorado, e eu me sinto na obrigação de passar isso para os meus pacientes, sabe? E aí eu orientei ela tudo, ela foi no endócrino, ela começou a fazer exercício, melhorou, ela tá de alta hoje, se livrou dos pelos. E eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Eu falei, gente, será que essa insulina alta tem a ver com pelo? Aí pensei no dia lá no consultório, falei, não, deve estar viajando, depois eu vejo. Até eu receber a minha segunda paciente hirsuta. Quando eu recebi essa paciente, eu pensei, meu Deus do céu, não é possível olhar os exames dela, né? E aí, né, ela ficou assim, né? Depois a gente conseguiu eliminar bem os pelos. Isso aqui foi uma sessão, depois ficou melhor ainda. Sobrou só as manchinhas. E aí eu vi os exames dela também, uma pré-diabetes instalada já, né? Bem quase diabetes, porque a hemoglobina glicada acima de 6,5% dá diagnóstico de diabetes, né? E aí ela estava com risco bem aumentado para o desenvolvimento de diabetes, porque isso mostra que a glicemia já está ficando descontrolada. E isso também me indica uma resistência à ação da insulina, mesmo que eu não tenha dosagem de insulina nesse exame. E aí eu alertei ela sobre isso, né? Ela me falou que não tinha ovário policístico, e eu fiquei, ué, gente, mas não é só quem tem ovário policístico que tem esses pelos em excesso? Aí eu descobri que não. E aí eu falei, bom, já é o meu segundo caso, né?
Vou ter que estudar. E aí, estudando, joguei lá no PubMed. Hirsutismo e resistência à insulina. Gente, 882 resultados. Comecei a estudar e aí a gente descobriu que nesse estudo, aqui fala resistência à insulina e o hirsutismo idiopático, ou seja, o hirsutismo que a mulher não tem motivo para ter hirsutismo, né? Ou seja, paciente que não tem ovário policístico. E aí, a conclusão desse estudo foi: os resultados desse estudo demonstrou que a resistência à insulina está relacionada com o hirsutismo idiopático, embora a resistência à insulina em mulheres que têm ovário policístico seja maior do que a resistência à insulina nas pacientes que têm hirsutismo idiopático, ou seja, que não têm ovário policístico, né? Então, a partir desse estudo, eu pensei, a resistência à insulina é uma coisa que eu preciso rastrear nas minhas pacientes para alertá-las, porque às vezes elas estão pré-diabéticas e elas não sabem. Como que eu não vou falar para ela? Certo? Aí, estudando, eu vi esse artigo aqui falando que o hirsutismo é mais comumente utilizado no diagnóstico clínico, no critério de diagnóstico clínico de hiperandrogenismo, ou seja, excesso de testosterona. Mas não é só isso. Aproximadamente 10% pode ter hirsutismo idiopático, que não seja por excesso de testosterona, né? Por conta do ovário policístico. 80% das mulheres hirsutas têm síndrome do ovário policístico. 10% dessas mulheres pode ter um hirsutismo que tem outros motivos. Por hiperplasia adrenal, hiperandrogenismo com resistência à insulina, ou seja, a resistência à insulina gerando excesso de testosterona. Acantose nigricans, que é uma indicação de resistência à insulina, que é aquela mancha mais amarronzada no pescoço, nas axilas, nas dobrinhas da virilha. Uso de anabolizante, problemas na tireoide, acromegalia, tumores, secretores de andrógenos. Então, a saúde da mulher tem que estar em dia, né? Vocês concordam comigo? Então, assim, o que eu falo hoje? Olha, fulano, esses pelos aí em excesso não é normal, não. Ah, Maísa, o que é? Não sei. Né? Você precisa estar indo no médico, no ginecologista. Primeiro, vamos ver se tá tudo bem. Ovário, útero, tá tudo bem? Ah, tá. A menstruação é como? Tem acne? Aí a gente vê os exames, né, para ver se tá tudo bem. Tem que fazer um rastreio aí para ver sua saúde, tá? Você não tá para morrer, não é isso, né? Mas tem alguma coisinha aí que precisa de ajuste. E às vezes é uma coisa besta, gente. Às vezes é uma coisa boba, tá? É uma resistência à insulina que dá para reverter. Com exercício, com dieta, com suplementação de ômega 3. Aí eu recebi esse caso aqui. Esse foi o caso mais grave que eu recebi. Sabe aquela barba verde, assim, esverdeada, que é muito normal em homem? Isso é uma mulher. Na verdade, uma menina, né? 23 anos. Deixa eu beber uma água aqui, gente, senão minha voz vai pro beleléu. Ela chegou de máscara e ela não queria tirar a máscara, não. Ficou conversando comigo. E quando eu vejo, assim, que a paciente tá demorando para tirar a máscara por ela mesma, eu sei que ela tá com muita vergonha, sabe? E a gente tem que acolher o paciente. Não pode ficar falando, ai, não precisa ter vergonha, tá acostumada. Ai, nada que você me mostrar vai me... Não. Então, eu sou muito delicada com esses casos. Falo, você tá com vergonha, fulana, de tirar a máscara? Ah, tô. Aí eu já falo, ó, eu não vou postar nada. Eu não vou tirar foto. Eu vou tirar foto de acompanhamento. Eu não vou postar nada, fica tranquila. Eu já recebi vários casos iguais aos seus. Eu consigo te ajudar. E aí eu vou tentando quebrar esse gelo, gente, porque é uma vergonha muito grande. Você tem que ver os relatos que eu recebo no consultório, tá? Não namoro mais, não beijo na boca, não saio com ninguém, não consigo transar de luz acesa, não consigo nem ir no médico por vergonha, tá? Ainda bem que elas chegam até mim, porque eu vou convencê-las de ir no médico. E aí ela falou pra mim que nunca foi ao ginecologista, não tem vida sexual, nunca fez exame na vida
Eu percebi na primeira sessão que ela não entendia a relação de pelo com saúde da mulher. E o ciclo dela, ela me falava que era bem. Ela me falou que ela era bem irregular. Ela menstruava de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, e quando menstruava sentia muita dor. E eu falei, então, você nunca achou isso estranho, né? Mas ela me falou a verdade, que nunca teve coragem de ir no médico e mostrar isso. Aí eu dei uma grande ideia para ela. Eu falei, você vai no médico de máscara e você mostra a sua foto. O que você acha? Aí ela falou, acho que eu consigo fazer isso. E aí ela tá ainda, ela já finalizou o tratamento dela e ela está assim agora. Ficou 4 meses fora e voltou só 2 pontinhos aqui no queixo. A gente fez a manutenção, a última sessão. E depois de 6 meses a gente vai acompanhar para ver se precisa de uma manutenção, tá? E aí ela chegou a fazer exames laboratoriais comigo, né? Comigo não. Eu pedi para ela ir no médico e o médico pediu. E aí, gente, olha só que coisa. A análise de exame laboratorial é muito importante, tá? Ela não é viagem na maionese. A gente tem que se basear em artigo científico. E o que eu vejo em mulheres, né? Aqui está dizendo que a testosterona pode ser até 59. A dela tá 43. Mas o que eu percebo? Eu percebo que mulheres que têm a testosterona total acima de 30 nanogramas por decilitro, elas apresentam hirsutismo. Tá? Nem todas. Mas todas as hirsutas, né? Nem todas as mulheres que têm excesso, a testosterona acima de 30 têm hirsutismo. Mas todas as minhas pacientes hirsutas que eu vejo a testosterona total nunca é abaixo de 30, é sempre acima de 30. Então, eu considero a testosterona dela alta, sim, tá? Porque a nossa testosterona tem que ser baixa mesmo. E quando ela fez a dosagem de androstenediona, deu acima da referência, ó. 4,2, o máximo é 3,3, tá? Então, a androstenediona pode até estar alterada, né, em algumas condições, como durante o ciclo menstrual, mas que ciclo? Porque ela não tem ciclo, né? E ela tem sintoma de hirsutismo. Ela tem SOP? Não sei, ela não foi no médico ainda ver, né? Ela tem tumor liberador de andrógeno? Também não sei. É o ovário ou a adrenal? Porque a glândula adrenal, a suprarrenal, também produz androstenediona. Então, esse aumento de androstenediona é por conta do ovário? É por conta de algum tumor que produz hormônio andrógeno? É por conta da adrenal? Não sei. Né? Então, olha só que loucura, né? E se for algo grave? Né? E se for algo não grave, que ela pode tratar e resolver com facilidade. Então, cabe a nós orientá-la, né? Orientar os nossos pacientes. A glicemia e a sensibilidade à insulina dela estava perfeita. Lembra que as outras pacientes tinham resistência à insulina? Ela não tem resistência à insulina, né? Então, nem tudo é uma regra, certo? E claro que ela tem uma deficiência enorme de vitamina D aqui, ó, que eu falei para ela que ela com certeza vai precisar repor, tá? E aí, estudando sobre isso, né, principalmente o caso dela, eu vi que provavelmente ela tem síndrome do ovário policístico, tá? Que é isso aqui em inglês. A síndrome do ovário policístico aumenta a nossa chance de ter uma deficiência de vitamina D. Eu peguei outra paciente também com hirsutismo, ela já tinha resistência à insulina aqui, ó, hemoglobina glicada 5,5, uma glicose média estimada de 112, não tinha dosagem de insulina, e a ferritina dela estava muito baixa, ela estava com uma deficiência de ferro bem grande. Eu já aproveitei e já estudei sobre isso, né? Então, tem alguns artigos falando que quem tem síndrome do ovário policístico tem uma deficiência de vitamina D maior, tem uma tendência a ter uma deficiência, uma hipovitaminose D, e uma tendência a ser também anêmica, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado com esses dois parâmetros e quem tem ovário policístico, tá? Não tem uma boa absorção de ferro, às vezes tem que ser ferro endovenoso mesmo. E tem que ajustar a dieta, tem que ajustar a proteína, para a gente poder fazer as proteínas ligadoras de ferro e melhorar essa anemia, né? Porque fica muito cansado. Imagina, sem vitamina D e sem ferro, gente. A gente vai viver preguiçosa por aí, não vai conseguir raciocinar, né? O metabolismo também vai ficar bem lento,
vai favorecer a obesidade, vai favorecer a resistência à insulina, e aí, ó, aí vai favorecer o hirsutismo, né? Alopécia. E aí, nesse artigo, eu achei bem interessante que ele fala, né, que abaixo de 20 é deficiência, isso já está claro para todo mundo, mas abaixo de 30 é insuficiência de vitamina D. Então, o ideal é que a nossa vitamina D esteja acima de 30, 40, por aí, tá? Então, a gente tem que se basear em artigo científico, porque o exame, a referência fala, né, pessoa saudável tem que estar acima de 20, pronto. Não é bem assim, tá? A gente tem que saber interpretar exame laboratorial. E aí, numerosos estudos, vários estudos falam que a deficiência desse hormônio, que é a vitamina D, está relacionado com a resistência à insulina, metabolismo de glicose, né, disfunção do metabolismo de glicose e do metabolismo de lipídios. E também está relacionado com infertilidade. Então, casos de mulheres com síndrome do ovário policístico, que tem deficiência grande de vitamina D, muitas delas apresentam infertilidade. Olha só que interessante, né? Então, a gente tem que olhar bem esses parâmetros. Então, também está relacionado com a resistência à insulina, que está relacionada ao hirsutismo. Essa paciente, dá para ver que é um queixo aqui, gente? Isso aqui é o queixo dela, tá? Tá vendo os pontinhos aqui, ó, de pelo? Coloquei só, né? Elas não deixam mostrar o rosto todo. É muito raro. E olha a testosterona dessa mulher. Ó, nesse kit, a referência é até 75 nanogramas por decilitro. A dela tava 78. Ela não tinha muito pelo, tá vendo? Não é proporcional. E mesmo assim eu falei, olha, esses pelos no queixo não é normal, você já foi no médico? Nunca foi no médico. Eu falei, você tem que ir no médico. Aí ela me escutou e foi. O que ela descobriu? Pequenos nódulos sólidos miometriais compatíveis com miomas. Ela descobriu que tinha mioma. Aí ela me relatou que não tinha sintoma, mas tinha, assim, sintoma, hemorragia, né, menstruava muito, não. Mas tinha um ciclo irregular, às vezes ultrapassava 28 dias, 30 dias, mas não era muito irregular. Nos exames dela também teve FSH e LH alto, isso indica que não está tendo uma regulação boa na ovulação, né? Progesterona dela deu baixa, né? Deu alteração, e ela estava na fase lútea. É importante a gente saber se a pessoa está na fase folicular, pré-menstrual, lútea, para a gente saber interpretar esses exames, tá? E aí, com isso, né? Isso aqui vai mudar o quê, Maísa, na depilação a laser? Ela descobrir que tem mioma. Ela vai ter resultado de qualquer maneira. Mas ela descobrir que ela tem um mioma, ela já vai cuidar melhor da saúde dela. Vocês não concordam? Ou seria melhor que ela descobrisse isso daqui a 20 anos, quando o útero dela já tivesse comprometido? Percebem como é importante a gente alertar nossos pacientes? Então, como profissional de saúde, eu faço muita análise de exame laboratorial, interpretação desses exames. Às vezes a gente acha que está viajando na maionese, mas não, tá? Porque eu converso com profissionais, com médicos, com fisioterapeutas, enfermeiros. Eu vou trocando essas informações, além dos artigos científicos que, né, eu vou lendo e vou tirando conclusões. E, será que é isso mesmo? Vou comparando com o caso, porque nem tudo é o que o livro ensinou pra gente, tá? A educação em saúde é o que vai fazer o teu paciente brilhar os olhos com você, porque ele vai saber que você está tirando do seu tempo para educá-lo em saúde. Então, eu faço depilação na virilha. Enquanto eu estou fazendo depilação na virilha, a pessoa me comenta que ela está tendo corrimento, aí eu descubro que ela tem, sei lá, candidíase de repetição, que ela não usa preservativo com o namorado, que ela não usa anticoncepcional direito, enfim. Como farmacêutico, eu preciso orientar, eu quero orientar, né? Então, alertar o paciente, encaminhar para outros profissionais, porque você explicar, educar esse paciente, você não está tomando o lugar do médico, você não está se colocando como, eu que vou resolver tudo. Não, a gente encaminha ele para outros profissionais. Na consulta farmacêutica,
capilar, né? Geralmente a queixa capilar que a pessoa tem, eu analiso o exame, eu faço rastreamento em saúde, porque problema na tireoide da queda capilar. Pré-diabetes pode causar, diabetes também com resistência à insulina, né? Pode causar alopecia androgenética e queda capilar também. A obesidade também pode causar deficiência de nutrientes, a obesidade pode causar deficiência de ferro, deficiência de vitamina D, e isso fazer cair o seu cabelo. Dislipidemias, né? Não tem tanta relação com a queda de cabelo, mas lipídio alto, né? Triglicérides alto, colesterol alto, aumenta o risco cardiovascular da paciente. Eu não quero que a minha paciente sofra um infarto, né? No meio do tratamento. Eu não tenho o menor interesse nisso. Então, eu analiso isso aqui também, porque se precisar orientar, eu já oriento ela a procurar médico. Anemia, inflamação, que dificulta muito o emagrecimento, dificulta a disponibilidade de nutrientes e o cabelo tem zero prioridade para receber nutriente. Então, enquanto estiver rolando uma inflamação no organismo dessa pessoa, o aporte de nutrientes para o cabelo fica interrompido temporariamente, tá? Por isso que depois de cirurgia, depois de um término de relacionamento, depois de um estresse agudo grande, 3 meses depois a gente tem o quê? Queda de cabelo. Normal, tá? Após Covid, pós-dengue, enfim. O sono tem que estar bom também, o emocional tem que estar bom também. Então, né, ninguém vai ter cabelo, mas não é bem assim, né? A gente tem que melhorar esse sono, melhorar esse emocional. Tem pacientes que têm um problema emocional muito grande que arranca o cabelo, que é a tricotilomania. Então, esses pacientes eu preciso tratar junto com o psiquiatra, junto com o psicólogo, né? Senão a gente não vai ter resultado, tá certo? Então, mediar, né? Eu tenho pacientes que são homens e trabalham em banco. Gente, quem trabalha em banco, todo mundo já sabe que o trabalho é extremamente estressante, né? Então, mediar esse estresse, dormir melhor, né? Vamos melhorar aí a qualidade de vida e se você tiver saúde, você vai ter cabelo. Vocês já ouviram que o cabelo é reflexo da sua saúde? Né? Então a gente só vai conseguir melhorar bem, vai ter um resultado legal, claro que, né, não tem como crescer uma peruca. A gente melhora aquela situação melhorando de dentro para fora, né? A gente faz os procedimentos capilares, mas a gente tem que olhar para a saúde metabólica daquele paciente. Na depilação a laser hoje eu sei, principalmente que as pacientes hirsutas, elas são um pouquinho mais resistentes ao tratamento, então o que eu geralmente acabo em 5, 6 sessões, com as pacientes hirsutas eu acabo em 7, 8 sessões. Não é muita diferença, né? E eu faço rastreamento, quero saber se ela tem SOP, analiso o exame para ver se tem deficiência de vitamina D, de ferro, resistência à insulina, problema na tireoide, excesso de testosterona, se o ciclo menstrual tá legal, né? Se ela toma algum medicamento ou não, se ela toma anabolizante ou não, tem que me falar. As mulheres falam a verdade, mas os homens mentem, infelizmente. Eu já sei a resposta, né? O cara vem com um bíceps do tamanho da cabeça, e aí eu falo inocentemente, fulano, você toma anabolizante? Não, né? Aí eu tenho que falar, né? Olha, vai atrapalhar o tratamento de depilação a laser se você tomar, né? As mulheres já falam de cara, tomei, realmente eu tomei, eu passei no médico, ele me indicou e tal. E aí eu explico, ó, esses pelos é um efeito colateral disso, talvez seus pelos sejam mais persistentes, ok, né? Então a nossa missão, né, com o juramento que um dia a gente fez para ganhar nosso número de conselho, foi promover saúde, né? Independente do nosso campo de trabalho, trabalhar com responsabilidade, honrar a vida dos nossos pacientes. Isso só vai trazer para a gente mais coisa boa, porque é isso que eu vejo na prática clínica. Poderia fechar os olhos, gente. A pessoa vai reagir bem à depilação a laser, por que eu vou me preocupar com a saúde dela? Né? Mas eu não trabalho assim, eu não consigo atender uma pessoa sabendo que eu poderia ajudá-la, ela mais do que só aqueles pelos, sabe? A maioria das pessoas não tem noção da relação disso. Então, já que a gente escolheu cuidar, promover saúde, né? Então vamos promover saúde de fato, tá certo? E a saúde da mulher é um mundo, pelo amor de Deus, não é só direcionado a vagina, o útero, o ovário, não é isso, porque tudo que acontece ali repercute no nosso cabelo, na nossa pele, no coração, em todos os órgãos, nosso metabolismo. Você já pensou em ficar diabética por conta de ovário policístico?
se você não cuidar, né? E essa paciente aqui, que é o último caso que eu vou mostrar para vocês, eu ainda não tenho exames dela, mas aí, ó, resultado garantido, tá quase de alta, essa paciente já tá afastada há 4 meses, eu vou ver ela esse mês, eu acho, e resultado garantido. Então, ela tava também só andando de máscara, o rosto, assim, muito esverdeado, andando se escondendo. Ela veio na primeira sessão de capuz, de moletom, de máscara, todo escondido. Nessa sessão aqui, ela veio de vestido, cabelo solto, sorrindo, me abraçando, toda feliz, né? Então, isso é muito, muito gratificante, né? Então, é isso, galera. Agradeço pela atenção de vocês. O que vocês tiverem de pergunta, podem me mandar. Deixa eu parar a apresentação aqui para vocês. Jesus, que calor. Dúvidas, dúvidas? Uau! 70 pessoas na sala, é isso mesmo, Carlos? Boa noite, você foi tão esclarecedora que para mim não há dúvida alguma. Obrigada, Angélica, obrigada mesmo. Que bom, fico feliz. Professora, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber assim, um pouco mais sobre a foliculite, que, por exemplo, a foliculite está ligada ao pelo, porque assim, no meu braço, no meu antebraço, assim, eu não tenho pelo, mas eu tenho umas bolinhas. E eu já fiz todos os tipos de depilação, a laser, com cera, e eu sempre tive essas bolinhas. Aí eu tenho até creme que relaxa a pele e tudo mais. Mas eu gostaria de saber como que a gente consegue tratar a foliculite. Eu sei que tem o CeraVe, tem uns cremes ótimos sem odor, porque o dermatologista já falou para mim que Monange, Victoria's Secret é só para namorar, não para hidratar a pele. É só para deixar cheiroso, realmente. Olha, CeraVe não Natália, eu não vi o seu caso, mas eu acho que você não tem foliculite. Eu acho que você tem queratose pilar. Não inflama essas bolinhas, ou inflama? Então, não inflama, fica só mesmo as bolinhas normais, tipo, meio na vermelho. perna, assim. Então, a queratose pilar, ela realmente é associada ao pelo, tá? Você tem um pelo minúsculo aí, mas o problema da queratose pilar é que os queratinócitos, eles vão entupindo essa abertura folicular. Então, o ideal é você usar algum creme que tenha uma substância queratolítica, que pode ser a ureia, por exemplo. Então, você pode passar um creme de ureia 5%, 2%, para ver se isso melhora. E aí eu passo antes da depilação ou depois? Olha, depilação a laser, você fala? Então, eu já fiz uma vez, morri de dor. Eu falei, não volto mais. Mas às vezes eu uso a cera, também tem a Prestor Barba, mas assim, tem muita gente que prepara antes, né? A pele, tem gente que hidrata. Não, pode ser, se quiser uns 2 dias antes ou 2 dias depois parar, mas o creme de ureia é uma coisa que ajuda bastante. Ele é queratolítico. E o ruim da cera é que ele causa uma agressão na pele, né? Que aí acaba piorando a sua situação. Então, tenta ver o creme de ureia, ver o que ele faz, pelo menos uns 15 dias, para ver se ele dá essa renovada, essa afinada na sua pele e melhora essa queratose pilar, tá bom? Certo. Meu Deus, parabéns pela palestra, mas assim, fiquei preocupada, tá? Não vou mentir, não. Tô aqui, tipo, tudo dando check. Eu falei, meu Deus, e agora? Para quais médicos você recomendaria? Olha, se você tem menstruação irregular, excesso de pelos, você vai no ginecologista primeiro, que ele vai olhar, né? Fazer ultrassom de útero, de ovário, vai ver o Papa Nicolau também, que não tem a ver com a questão hormonal, mas é bom ver, né? Que é o preventivo, rastreamento de HPV. E ele também já consegue solicitar exames pertinentes ao seu caso, excesso de testosterona, resistência à insulina, tireoide, fazer todo esse rastreio aí.
tá bom? Ginecologista. Certinho. Deixa eu abrir o site aqui, gente. Então, depois que eu comecei a fazer a depilação, né? Eu sempre faço a depilação, assim, melhorou muito. Melhor. Acho que é isso que se fala. Eu acho que é assim que se fala. Só que, assim, é quase que, tipo, de 15 em 15. E aí, tipo, eu fui na ginecologista e tudo, ela falou, você tem SOP. Aí eu falei, tá bom, e aí? Você já tomou anticoncepcional? Melhor anticoncepcional pra sua idade, então, tipo, não tem muito o que fazer. Eu falei, tá. E aí? E aí é pro resto da vida e tal, não sei o que. Eu falei, tá bom. Só que, tipo, eu acho que o algoritmo, né, traz muito pra gente. E aí agora, até no meu TikTok, por incrível que pareça, só dá SOP. Aí. E com isso, o que vem de dieta doida, que eu fico, gente, será que realmente funciona? O ideal é a gente passar com o nutricionista também, até lembrei disso agora, porque o tratamento base da SOP é dieta e exercício. E, Yasmin, você faz depilação de 15 em 15, é cera ou depilação a laser? Assim como a Natália, eu fiz também, mas, nossa senhora, doeu tudo, nunca mais voltei. E aí, tipo, algumas partes do meu corpo, assim, já nem nasce mais pelo. E quando nasce, às vezes cai, assim, como você falou, né? O H, alguma coisa, que eu não lembro agora. E, tipo, mais assim, no rosto, queixo, né? E costeleta, que são onde mais nasce. Assim, até hoje, tipo, mesmo que eu já tenha feito e tudo, mas são os lugares que mais me incomodam. Então, tipo, quase que eu não faço de 15 em 15 porque haja dinheiro também, né? Exato. Aí E não é o eu fico correto, segurando. tá, gente? É bom já avisar vocês. De 15 em 15 não existe fazer depilação a laser em mulher. Só em homem e barba. Só a barba de homem, tá? Que é muito resistente mesmo. Pelo às vezes não consegue nem cair. Mas fora isso, o intervalo mínimo é 30 dias, 30 a 45 dias. Você voltou de um mês para o outro com menos pelo, eu já aumento o intervalo para 60 dias. Então, geralmente, as minhas pacientes, elas gastam menos com sessões comigo, porque eu só trabalho com sessão avulsa, porque eu vou vendo de acordo com que você vai reagindo a esse tratamento de laser. Então, só de olhar o pelo, as pessoas às vezes perguntam, né? Maísa, quantas sessões eu vou precisar? Eu falo, olha, eu não sei. Eu vou saber, mais ou menos, quando você voltar no mês que vem. E aí é conforme a pessoa reage ao laser, tá? Então fica a dica aí para vocês. O tratamento de depilação a laser só funciona se você sentir pinicar no dia, não adianta sentir só quentinho. O intervalo mínimo tem que ser 30 dias, porque aquele pelo que caiu em 15 dias vai demorar pelo menos 20 dias para nascerem novos depois da sessão, tá? E o que mais funciona é a gente aumentando esse intervalo para dar tempo desses pelos nascerem, certo? Que infelizmente rola muita enganação por aí. Meire, você levantou a mão, pode falar. Oi, boa noite, doutora. Primeiro, te dar os parabéns, que eu peguei a palestra já começando, que eu cheguei do trabalho, mas maravilhosa, assim, estou muito encantada. E me chamou muito a atenção o tema, assim, porque eu fazia, né, o tratamento a laser, com a técnica, com laser Alexandrite, se eu não me engano o nome, mas a clínica que eu fazia fechou, eu sou do Rio, né? Então eu fiquei sem referência, assim, fiquei com medo de arriscar outro lugar, porque deu tão certo. Tinha uma dorzinha, assim, local, mas essa técnica, não sei se é a que você usa, que tem um resfriamento na hora do jato, é muito suportável. Então, eu comecei fazendo virilha e axila. Axila, eu só fiz 2 aplicações e não tive mais pelo. Acontece. A virilha foi, assim, muito bom também, e agora eu precisava fazer só uma manutenção, porque não cresce mais, assim, e eu não sei local aqui no Rio, se você tivesse para indicar, né, ou alguém, seria bom, mas estou na busca. Eu imagino. Tem a última coisa é que eu fiz também, na época, na perna, só que na perna deu ruim, eu fiquei com essas manchinhas, né? Eu não sei se
foi a aplicação, eu fiz uma vez só. E tem uma que ficou, uma bolinha ali perto do tornozelo, e é algo que me incomoda. Não inflama nem nada, mas fica aquele pontinho preto ali no meio da perna. Sei. Se teria alguma coisa também para usar, pegando ali o gancho da Natália. Bom, você pode também usar creme de ureia ou procurar alguém bom para fazer algum peeling para renovar a área. Mas provavelmente rolou queimadura. E, infelizmente, queimadura é uma intercorrência que pode deixar uma mancha, uma mancha mais clara ou mais escura que a sua pele, né? E depende muito da tecnologia que a gente seleciona para trabalhar. Então, a tecnologia que eu trabalho, ela tem uma ponteira gelada, e aí é bem mais tranquilo também de você sentir. Geralmente, na perna e no braço, eu consigo usar a potência máxima, dependendo do fototipo, e eu não tenho problema com queimadura. E mesmo se der alguma coisa errada com essa máquina, por isso que eu estou falando, depende da tecnologia, ela não mancha, porque é uma coisa muito ruim, realmente, acontecer essa intercorrência e ficar uma mancha na região. Mas, às vezes, recupera 100%, até porque deu certo em outras áreas, mas na perna não, às vezes foi um erro de potência, você, sei lá, né, tem que ver aí o que aconteceu. E nesses casos, a indicação é peeling mesmo. Então, arrumar alguém bom, né? Eu conheço uma menina que é muito boa, uma esteticista aí do Rio de Janeiro, que é a Bruna Cassani. Ela tem resultados fantásticos com peeling e acho que ajudaria também, mas não faz nada sozinha, tá? Procura uma profissional que apresenta bons resultados. No Rio, eu não conheço ninguém que trabalhe com depilação a laser, então o que eu posso ensinar vocês a procurar? Se vocês puderem vir a São Paulo, né? Vai ser um prazer atender vocês. Mas se não, acompanhem a pessoa, gente. Vê o que ela mostra de resultado, vê se tem muita intercorrência, muita reclamação, né? Se ela lida bem com as intercorrências, se alguém fala, eu fiz, queimou, mas ela resolveu, não ficou mancha, eu fiz e deu resultado, eu fiz e durou. Então, acompanhe, porque assim, não é só a máquina, não procurem só pela máquina, porque infelizmente tem gente que procura quem trabalha com Soprano, Ice Platinum, que é a máquina que eu trabalho, e não tem resultado também. Então, procurem por alguém, acompanhem essa pessoa um tempo, para ver se ela apresenta bons resultados. É esse o parâmetro que vocês têm que procurar. Perfeito. Aí, esse contato da profissional que faz o peeling, você consegue colocar lá no grupo da gente? Sim, consigo sim. Ótimo. Muito obrigada. Imagina. Doutora Maísa, obrigado pela participação, tá? Foi uma excelente palestra aí, com um tema maravilhoso. Tenho certeza que muitas pessoas aprenderam muita coisa aqui, e quem já tem algum distúrbio aí, já metabólico ou exaustismo, já sabe, né, o que procurar, né, ajuda profissional. Então, foi muito produtivo, né, para todo mundo aqui, independente do curso, da área que está fazendo aí, é importante. Sim. Obrigada mesmo, Carlos. É realmente isso, galera. Como eu falei, saúde da mulher, né, dentro da Liga, é uma coisa muito legal. Tem muita coisa pra gente falar, né? Se a gente quiser falar só de IST, só de problema vaginal, uterino, ovariano, são coisas diferentes, né? Metabólico, e é um mundo, assim, a gente que é mulher, a gente não dá conta da nossa saúde, porque é muita coisa que a gente tem que ver. E aí, quando tá grávida, então, aí tem que fazer rastreamento por você e pelo bebê, é uma coisa muito doida. Então, o que você percebe? Independente da área que você for atuar, a saúde da mulher é muito complexa, né? A mulher, ela quer se cuidar, só que às vezes ela não sabe se cuidar. Ela não sabe uma coisa minimamente básica, que é ir ao ginecologista a partir da primeira menstruação. Então, ela acha que por ela ser da igreja, porque eu escuto isso, tá? Porque eu sou da igreja, porque eu sou virgem, eu nunca tive relação, então eu achei que eu não precisava ir no médico. E aí você tem que falar o português beabá para ela. Olha, não é só mulher que transa que vai no médico, tá? É mulher virgem também, então você tem que ir. E tem muita vergonha. Tem gente que fala, mas eu sei que você já falou 500 vezes para eu ir, mas eu não tenho coragem. Nem se for mulher? Não, nem se for mulher, eu não tenho coragem de ficar pelada na frente de outra pessoa.
E aí eu vou tentando dar alguma dica para essa pessoa. Eu falo, ó, leva sua mãe junto, leva sua irmã junto, sei lá, tira uma foto e mostra a foto para a médica. Sei lá, vai indo devagar, vai, olha, doutora, a gente pode fazer só uma consulta assim, só conversar mesmo, porque eu tenho muita vergonha. O médico, ele vai entender. Procura um profissional legal, bom, que vai te respeitar, né? E essa parte da depilação a laser parece que não tem nada a ver com saúde da mulher, né? Mas tem muito, porque assim, o Carlos é farmacêutico também, e é assim, gente, quem trabalha em drogaria, o pessoal chega na drogaria para mostrar as coisas para vocês, tá? Ah, então, eu tô com uma coceira aqui na virilha, você podia olhar. Não tem coragem de mostrar para o médico, mas para o farmacêutico eles têm coragem de mostrar, né? A gente não vai poder fazer nada, só vai poder olhar e orientar. Mas a gente, sei lá, tem alguma coisa que a população, ela fica à vontade de falar com a gente. Então, a gente tem que aproveitar para orientar. Porque senão, a menina vai engravidar, não toma anticoncepcional direito, transa com outro, daqui a pouco tá com IST, né? Eu já tive pacientes que tinham herpes na região íntima, né? Então você tem que orientar, perguntar se aquilo ali é dela mesmo, como acontece. Eu tenho herpes labial, né? Se a minha imunidade baixar, estoura. Tem gente que infelizmente estoura em outras partes do corpo, mas você tem que, já que é lá, né? Você tem que perguntar, e aí, fulana, você acha que você pegou isso de alguém? Você já foi no médico, né? Para não piorar, porque às vezes a pessoa ela tá com muita vergonha da situação. E a gente tem que ter essa cara de planta e normalizar as coisas e falar abertamente sobre sexo, sobre doença, sobre ter vários parceiros, não ter preconceito. Né? A pessoa que é, às vezes, homossexual. Tem gente que me pergunta, mas eu posso... quem tem relação anal, pode fazer depilação a laser normal? Então, assim, é um tipo de pergunta que a pessoa tem dúvida, mas ela também tem vergonha de perguntar. Então, a gente tem que ter essa cabeça aberta também, isso é muito importante para que o nosso paciente se sinta à vontade e respeitado e acolhido com o que ele fala para a gente, tá? Isso é muito, muito importante. Eu fico muito honrada de participar. Obrigada, Carlos, obrigada pelas perguntas, obrigada por todas as mensagens que vocês mandaram, tá? Estou à disposição, eu estou lá no grupo. O Carlos também me chamou para ser mentora da Liga, então a gente vai se ver mais vezes em algumas aulas também, que eu tenho bastante coisa para falar de saúde da mulher, inclusive, para poder ajudar vocês aí, para que vocês tenham uma atuação profissional a melhor possível, tá bom? Obrigada. Professora, eu só queria fazer uma última perguntinha muito simples. É porque tem pessoas que dizem que não e tem pessoas que dizem que sim. Lavar o cabelo todos os dias faz mal? Não. Não faz mal. Tá? Assim, pode ser todo dia, pode ser um dia sim, um dia não, pode ser 3 vezes na semana, tá? Mais do que isso, junta muita sujeira, estressa muito o folículo piloso, e o único caso que a gente não indica lavar todo dia é se você tiver um caso inflamatório